Bruno Perini, primo rico, comentou o posicionamento do Warren Buffett sobre a Apple. O Buffett não tem que saber nada mais do que a gente para tomar essa decisão. E eu vou mostrar o porquê aqui a seguir. Gêmeos investem e fazem vídeo desabafando sobre golpes online. Antigamente, golpista tentava se esconder, mas hoje em dia, não sei o que escalar essa semana. Há pouco tempo, Warren Buffett reduziu pela metade a sua participação na Apple. Então, Bruno Perini fez uma série de histórias explicando sua visão sobre essa decisão. Essa pergunta aqui de longe foi a que mais apareceu aqui na caixa, de diferentes formas, do tipo, por que ele está fazendo isso? O mercado vai quebrar? O que ele sabe que a gente não sabe? Por que ele zerou? Muita gente perguntou isso, então vamos esclarecer vários pontos aqui. O Buffett não tem que saber nada mais do que a gente para tomar essa decisão. E eu vou mostrar o porquê aqui a seguir. E ele não zerou a Apple, tá, gente? Apple era praticamente metade do portfólio dele, ele reduziu esse 50% que ele tinha para 25%, ou seja, vendeu metade da posição. A grosso modo, foi isso que ele fez. E por que ele tomou essa decisão? Na minha opinião, porque é uma empresa cara, ela negocia múltiplos altos e que não tem crescimento mais. Até tem, mas o crescimento dela é muito baixo. E ele achou que não valia a pena. Mas para você entender isso numericamente, eu vou pegar uma métrica aqui. É lógico que você não pode avaliar uma empresa por uma única métrica, mas é para facilitar a explicação, que é o preço-lucro, né? Então, o que é essa métrica? Preço-lucro, ou seja, P sobre L, é assim que aparece na sigla, significa o quanto você paga pelo lucro da empresa nos últimos 12 meses. Então, se a empresa teve um lucro de 10 milhões, você está comprando ela por 100 milhões, você está pagando 10 vezes o lucro dos últimos 12 meses. Tem um PL de 10. E você pode entender isso da seguinte forma. Se o lucro da empresa se mantiver constante ao longo do tempo, e se ele fosse 100% distribuído para o acionista, o que não acontece em nenhuma empresa, elas têm que reinvestir esse dinheiro, você demoraria 10 anos para recuperar o seu investimento. E a quanto a Apple negocia hoje? A mais de 33 vezes seus lucros nos últimos 12 meses. Ou seja, se o lucro se mantivesse constante, se você comprasse Apple hoje, demoraria 33 anos para você recuperar o seu investimento, caso o lucro fosse 100% distribuído. O que, como eu já disse, não acontece. Então, é um múltiplo esticado? É. Tem seus motivos para ser esticado? Tem. Porque a Apple é uma empresa que tem muitos diferenciais competitivos. Eu, por exemplo, me julgo um cara, dentro da minha realidade, comparando com os meus pares, digamos assim, econômico. Eu não sou um gastador, assim, vou gastando dinheiro a rodo, né? Sem pensar. Eu não faço isso. Eu acho impressionante o fato de que nos últimos 7 anos, eu devo ter comprado, né, entre smartphones para mim, para minha esposa, e aparelhos da Apple, e um computador para Malu, cara, uns 10 dispositivos da Apple, e ainda assino a iCloud, a Malu também. Então é uma empresa que ela me tornou um cliente fiel e que não vai ficar por aqui. Eu vou comprar mais nos próximos anos, porque eu não me vejo usando outro smartphone hoje que não seja Apple. Então ela tem vários diferenciais. Mas o ponto é, para pagar caro assim na empresa, esse preço-lucro de 33 vezes, o que você espera é que o lucro, denominador da conta, venha a crescer, porque esse múltiplo ficaria mais baixo caso o preço não fosse avançar. Dando um exemplo, que frequentemente acontece em bolsa, você encontra uma empresa com um múltiplo de preço-lucro muito esticado, ela negocia 50 vezes os lucros dos últimos 12 meses. Você pensa, caramba, não tem por que comprar essa empresa. Mas tem, é porque o lucro dela tende a crescer muito, o pessoal acha que o lucro dela vai dobrar de um ano para o outro. Então, se você pagou 100 milhões, por exemplo, por um lucro de 1 milhão, e de repente esse lucro de 1 milhão vira 2 milhões, e o preço não avançou, ele continua sendo 100, qual o novo preço-lucro? Ele caiu de 100 para 50, porque o denominador dobrou. Aí no outro ano, avança de 2 milhões para 4, e o preço continua sendo 100. O preço-lucro agora caiu para 25. Então ela vai ficando barata no tempo, se o preço dela não avançar, porque o lucro não para de crescer, e crescer muito. Então o pessoal paga múltiplos mais esticados, topa essa conta, quando entende que você terá muito crescimento pela frente. E como é que foi o crescimento do lucro de Apple nos últimos 12 meses? Vejam aqui que o crescimento do lucro comparando o último trimestre de resultado com o mesmo período do ano anterior, e é interessante ver assim porque você exclui sazonalidades, né? Você não pode comparar primeiro trimestre de um ano com o último do ano passado no varejo, por exemplo, que varejo vende muito bem no final do ano, né? Black Friday, Natal, etc. Então você pega o mesmo período com 12 meses de intervalo. Veja que foi um crescimento de 7,9%. Então você tem um preço-lucro muito alto e o lucro não está crescendo tanto a ponto da empresa no tempo ir ficando mais barata caso o preço não venha a aumentar. E para quem duvida que esse tipo de coisa aconteça, veja aqui, né? Preço da ação
e o lucro, preço lá embaixo, o lucro só crescendo. Essa aqui é uma empresa que eu tenho no meu portfólio nacional. Então, esse é o tipo de situação onde compensa você pagar mais caro para aquela empresa, já que o lucro dela está crescendo bastante. E o preço está mais alto? Tá, mas... ela assim, nem tá cara, diga-se de passagem. Mas vale a pena porque ela vai ficando mais barata no tempo. E aí, voltando para a métrica do preço-lucro e também para a matemática da sexta série, dividindo, né, fazendo fração aqui, veja o seguinte. A gente viu que a Apple negocia 33 vezes lucro e o Google, Alphabet, a 24, sendo que o Google cresce muito mais. Vamos imaginar que o mercado olha para isso e fala, cara, não faz sentido pagar mais caro em Apple do que em Google. Vamos pagar a mesma coisa, o mesmo múltiplo. Para isso acontecer, o lucro de Apple se mantendo igual, o preço tem que cair, né, o numerador da conta, teria que cair uns 30% para que Google e Apple negociassem no mesmo múltiplo. Sendo que o Google cresce mais, então talvez nem fosse o justo. A Apple deveria negociar um múltiplo menor, por exemplo. Então pode ser por isso que o Buffett esteja vendendo. Ele está olhando para esses números e falando, cara, a conta não fecha, o preço vai ter que cair, deixa eu vender antes. Não vou me colocar aqui na posição de extrema arrogância de falar que é por isso, eu descobri o motivo. Não, pode ter outros motivos envolvidos, mas o ponto é que esse é um que chama atenção. Outro também que comentou sobre o investidor foi o primo rico que disse: espero que pelo mesmo motivo que eu vendi outras empresas tech-like, os múltiplos nos Estados Unidos estão muito altos. O crescimento dos próximos anos precisa ser muito forte para justificar esses múltiplos. Esse é o gráfico do PL dos últimos 90 anos na bolsa americana. Veja que estamos em patamares historicamente altos, então a margem de segurança começa a diminuir. Veja que o PL da Apple está nas máximas históricas, 33,46. Mas será que ela vai crescer tanto assim? De acordo com o otimismo que está sendo demonstrado através dos preços, eu prefiro ficar de fora. Não é de hoje que os gêmeos alertam sobre golpes na internet, apesar de vários vídeos no YouTube e também no próprio Instagram. Ontem eles postaram um rios desabafando sobre vários casos de golpe. Antigamente, o golpista tentava se esconder, mas hoje em dia, não sei o que escalar essa semana. Aí passa pro lado, fogo Electrolux, R$ 149,90, checkout Perfect Pay, kkkk e marcha. Ou seja, o cara vai rodar isso aqui e não vai entregar o fogão. E não para por aí, tem mais. Feirão do limpa nome, em vez de cobrar uma taxa pra limpar o teu nome, não vai limpar porcaria nenhuma. Leilão dos Correios, já compramos, já mostrava que era golpe, promete iPhone por R$ 100, Samsung por 150, auxílio maternidade. Ele quer dar golpe até nas pessoas mais vulneráveis que existem, que estão precisando de auxílio, vão pagar taxa e não vão receber nada. Bolsa Família nem se fale. E por fim, passagem aérea R$ 200. E ainda termina, mentoria gratuita. Já salve antes que eu apague. O cara quer tirar onda, quer tirar fotinha em cima do carro. O que realmente deveria acontecer é a justiça colocar esse pessoal atrás das grades. Mas como isso não acontece, eles continuam dando golpe e ainda por cima tira onda nas redes sociais. Eu sei que quem nos acompanha sabe que é golpe, que eles fazem páginas e ofertas ridículas, mas se eles continuam fazendo é porque tem pessoas caindo. E normalmente são as pessoas mais velhas que não estão acostumadas com a internet. Então alerta, manda esse vídeo aqui pra tua tia, manda esse vídeo pra tua avó, pra elas ficarem espertas e não virarem a alegria desses golpistas. Obrigado por assistir até aqui, deixe seu like e comente sobre essa notícia. Até mais.
Outro também que comentou sobre o investidor foi o Primo Rico que disse: